Olá, então novamente aqui para a gente discutir sobre diálogo assertivo. E conforme prometido, que eu disse que vou falar de frases e expressões que são típicas se a gente usar tanto no trabalho quanto na nossa vida pessoal e que normalmente essas expressões, essa forma de dialogar não nos leva a lugar nenhum, que é a solução do problema, que é você entrar num acordo, você negociar, você realmente saber administrar aquele conflito, ok? Bom, eu vou começar contando de uma história clássica que já deve ter acontecido com vocês no trabalho, né? Uma pessoa pede para você fazer um trabalho, você faz e quando você chega, os dois começam a se desentender por causa do resultado daquele trabalho. Vamos entender mais. Então, assim, esse caso mais especificamente era uma empresa e ela chamou uma pessoa que ela conhecia, que era um amigo, para cobrir um funcionário afastado, ou seja, ele terceirizou um trabalho, um projeto, para ser feito por essa pessoa, porque ele estava com um funcionário doente, ele precisava urgentemente entregar esse trabalho para um cliente. Tá? Bom, daí começa o diálogo, tá? Efetivamente começa o diálogo entre os dois. Tá? Anteriormente, ele, depois de ter feito o trabalho, um deles rapidamente passou o trabalho a ser feito, essa pessoa executou, mandou para ele e depois acontece essa conversa que eu vou falar para vocês. Um deles fala o seguinte, o Paulo diz o seguinte, Rafael, eu recebi o seu recado, e daí? Olha, não tem jeito de entregar o trabalho que você fez, ele tem que ser refeito. Daí o outro diz, espera um minuto, eu concordo, talvez não tenha ficado tão bem feito, né? Fiz muito rápido, mas o gráfico, o gráfico está claro, né? Não, ele não está. Você vai ter que fazer outro, você vai ter que ganhar outro. E assim a conversa vai. E o outro, não há o que discutir, olha, todos erramos, apenas conserte o gráfico e vai em frente. E o outro diz assim, espere, eu te mandei um pouco antes esse gráfico, você não falou nada, né? Você não pediu para eu revisar? Daí o outro diz, não, eu não tenho que revisar, é você que tinha que entregar o trabalho bem feito. Você percebe que essa conversa não vai levar em nenhum lugar? Ah? Daí o outro diz assim, eu estou sendo muito pressionado por esse cliente, eu preciso entregar isso, por que você não facilita a minha vida e não entrega logo? Pronto, já cria aquele clima, aquele sentimentos ali já começam a ficar ruins entre os dois e eles não resolvem nada, porque até então o outro não sabe o que realmente é para ser entregue, tá bom? Bom, isso é uma coisa clássica que acontece em organizações, eu trabalhei em empresas e isso eu vi muito, né? Muitas vezes até eu mesmo não agi da melhor maneira, não conhecia as técnicas que conheço hoje, mas realmente muitas vezes a gente realmente não toma o caminho adequado, tá bom? Vamos falar de outras expressões agora de uma vida pessoal, tá? Eu vou falar o caso do João e da Ana, né? Bom, esse caso é de vida pessoal, são dois namorados, os dois jantam com dois amigos, depois os amigos convidam para tomar um sorvete. Sendo que a namorada, né, e o namorado, esse casal em questão, que é o foco aqui do diálogo, ela está de regime. Então, o que acontece? Na hora que ele fala para ela, né, sobre, como chama, e tomar um sorvete, ele diz assim, eu acho que você não deveria tomar um sorvete. E ela fecha o tempo com relação a isso. Não toma um sorvete, fecha o tempo. Quando chega em casa, o que acontece? Ela vira para ele e pergunta assim, que necessidade você tinha de me magoar e de humilhar na frente dos meus amigos? Daí ele, você me humilhou na frente dos meus amigos, fazendo menção à questão do regime. E lá vai a conversa toda tomando um caminho sem volta. Por que muitas vezes a gente esquece de fazer perguntas? A gente esquece de perguntar por que o outro, né? Então, assim, vamos voltar no mesmo caso desse do sorvete agora. Ele falou isso para ela. Na hora, o primeiro sentimento dela foi de aborrecimento, dele ter chamado a atenção. Esse sentimento é humilhação, uma série de coisas, que foi o que ela expressou depois quando eles voltaram para casa. Tá? Como poderia ser uma conversa? Que realmente, uma expressão que realmente levaria ao entendimento do que tinha acontecido aqui. Seria ela expressar para ele assim, olha, eu fiquei magoada da maneira como você me tratou na frente dos amigos. Ela está expressando os sentimentos dela. Sem agressão, sem briga, sem nada. Daí ele vai falar assim, mas a maneira como eu tratei, ele vai dizer, porque não foi essa a intenção dele mesmo. Como a maneira que eu tratei, eu não estou entendendo o que você está dizendo.
Daí outra pessoa vai dizer assim, sobre sorvete, né? Você tinha necessidade de me controlar, de me humilhar na frente das pessoas? Ele falou, não, nem passou isso pela cabeça de amagoá-la. Apenas você está de regime e você disse que é muito importante para você realmente você atingir esse peso, você realmente ter mais saúde na sua vida. E eu achei que lembrando você do regime, eu ia ajudar você a conseguir alcançar o que você quer. Eu só quis lembrar você com relação a isso. Eu só queria ajudar. Então, com isso, ela entende o ponto de vista dele. Mas normalmente a gente não entende o ponto de vista do outro, a gente deduz o ponto de vista do outro. Quer me amagoar, quer me atrapalhar a minha vida, não se dedicou naquele trabalho, né? E muitas vezes é a gente mesmo que às vezes deixa muito claro as coisas, né? Vamos voltar no caso lá do trabalho, não deixou muito claro o que era preciso. Depois ele não conta também para esse amigo que o cliente mudou algumas demandas e ele acabou também não passando algumas coisas para ele. O outro, por sua vez, também não detalhou também. A culpa, muitas vezes, são de ambos. Só que a tendência nossa é sempre achar que a culpa é do outro. Então, a gente sempre faz as coisas em forma de reclamação, queixa, acusação e sempre estamos na defensiva. Todas as vezes que nós tomamos esse caminho de expressão, a gente não consegue resolver nada, porque daí você coloca o outro na mesma situação. Também fica na defensiva, também fica ofendido, daí ou acontece uma briga, que é muito comum de acontecer, ou o assunto acaba ali, porque ambos não conseguiram resolver nada, daí já afetou a questão dos sentimentos, às vezes já afeta até a identidade, porque você já começa a achar que o outro não gosta de você, que o outro não faz nada para te agradar, e daí mexe até na sua autoestima, né? Que é o diálogo da identidade que eu falo. Então essas expressões, elas realmente não te levam a nada. Evite, faça mais perguntas e menos afirmação, é a dica de hoje, tá bom? Espero que isso tenha ajudado você a manter diálogos mais saudáveis. Até mais!